Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje, nossa aula 4, disciplina de Estatística Aplicada à Psicologia. Como combinamos, hoje estaremos online e vamos dar continuidade ao conteúdo de onde nós paramos na aula passada. Na aula passada, nós trabalhamos, no finalzinho da aula, com tabelas, construção de tabelas. As tabelas, elas são recursos muito utilizados pela estatística com o objetivo de organizar e facilitar a visualização e comparação dos dados. Permitem uma visão geral dos valores assumidos pelas variáveis dentro de certos parâmetros. Então, quando vocês estiverem com as atividades de pesquisas, vocês terão muitos dados para organizar e apresentar esses dados. Vocês podem apresentar esses dados de duas formas. Vocês podem apresentar os dados através de tabelas ou através de gráficos, vai depender de cada situação. E a tabela, essa apresentação em tabela, facilita muito o entendimento do leitor e a tua apresentação também de resultados. Então, toda tabela, ela precisa ter algumas características, como título. Essa tabela se refere de quê? O reajuste dos professores, quantidade de pacientes, do que se refere cada tabela. Então, toda tabela vai ter que ter um título. Nós vamos ter as colunas, que são esses segmentos aqui verticais. Aqui nós temos duas colunas, coluna sobre anos e a coluna sobre reajuste. Aqui nós vamos ter as linhas com as informações. E toda tabela vai precisar ter um rodapé. Tabela 2.1 se refere aqui, aí tem a fonte. Quando vocês elaborarem as tabelas, nas pesquisas de vocês, vocês vão colocar a fonte próprio autor. Na última aula, nós já até vimos como construir uma tabela desse tipo e nós vamos fazer mais um exemplo. As idades dos pacientes da psicóloga Ana Paula estão dispostas abaixo. Construa uma tabela de frequência. Ana Paula, uma psicóloga renomada aqui da cidade de Pedreiras, atende no CAPS e no final do ano ela vai mostrar sua produção de acompanhamento dos pacientes idosos dela. E para isso, Ana Paula já está preparando uma tabela de frequência com os atendimentos que ela fez até o momento. Aqui nós temos as idades dos pacientes, 65, 75. A primeira ideia, a primeira sugestão que a gente dá é organizar essas idades em rol. Vocês veem que estão misturados. Organizar em rol é organizar em ordem crescente, do menor para o maior. Isso é só uma sugestão. Ah, eu não quero organizar em rol? Não tem problema. Pode iniciar a construção da sua tabela. Então, com os dados das idades que nós temos aqui, dos pacientes, nós vamos construir uma tabela de frequência. Eu já coloquei aqui a tabela com 3 colunas. A primeira coluna e na primeira célula, nós temos aqui a variável, que é os dados que eu quero colocar aqui. Nesse caso, são idades. Idade, então, idade é a variável. É o que o nosso objeto de pesquisa. FA é a frequência absoluta e FR é a frequência relativa. Toda tabela vai partir dessas 3 colunas. Depois, a gente vai acrescentar mais informações nessas tabelas. Por enquanto, vamos aprender essas 3 informações. Então, aqui nós temos idade. Quais as idades que aparecem? Eu não organizei em rol, mas aqui eu já vou colocar a idade, a menor idade, que é 60 anos. Depois, nós temos 62. Depois, nós temos 64. Só as idades que aparecem. Ela não consultou nenhum paciente com 63 anos. Depois, 65. Depois, 67. E 73 anos. Somente as idades que aparecem. E aqui eu vou colocar total.
Como não está organizado em rol, eu só vou ter um trabalhinho agora para fazer a contagem. Então, vamos lá. Pacientes que têm 60 anos, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pacientes com 60 anos, tem mais um aqui. 5 pacientes com 60 anos, então tá aqui, 5 pessoas têm 60 anos. 62, 1, 2, 3, 4 aqui. 4 pacientes têm 62 anos. 64, 2 pacientes têm 64 anos. 65, 1, 2, 3 pacientes têm 65 anos. 67, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes têm 67 anos e 3 pacientes têm 73. Todos foram contabilizados, então aqui nesse é só um cuidado na hora de contabilizar. Agora vamos ver o total. 5 mais 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 com 7, 19, 20, 21, 22. 22 pacientes. Então aqui nós temos 22 idades. Agora vamos para a frequência relativa. A frequência relativa nada mais é do que esses dados em forma de porcentagem. Nós temos 5 pacientes com 60 anos. Esses 5 pacientes com 60 anos, entre 22, que é o total, representa que porcentagem? Então, para eu calcular a frequência relativa, eu sempre vou pegar a quantidade de cada idade e dividir pelo total. Então, nós vamos pegar os 5, dividir por 22, que é o total. O resultado que der, nós vamos multiplicar por 100, porque nós queremos o valor percentual. Então, 5 dividido para 22 dá 0,227. A gente pode dividir até 3 casas decimais. 0,227. Agora, isso aqui eu vou multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, é só deslocar a vírgula 2 casas, porque o 100 tem 2 zeros, então a vírgula vai ficar aqui. 22,7% é a porcentagem dos pacientes que têm 60 anos. A mesma coisa a gente vai fazer com 62. 2 pessoas têm 62 anos entre 22, então eu vou pegar 2 e vou dividir para 22, que vai ser igual 2 dividido para 22 dá 0,09. Isso aqui vezes 100 representa 9%. Eu nem vou colocar mais o vezes 100 para ser um pouco mais rápido, para a aula não ficar tão longa. Toda vez eu vou ter que multiplicar por 100, e aí quando eu multiplico isso aqui por 100, vai dar os 9%. Aqui também deu 2 pacientes têm 64 anos, então eu já sei que representa os 9%. Aqui 3 pacientes têm 65 anos, então eu vou dividir 3 para 22. 3 dividido para 22 dá 0,136. Trabalhando com 3 casas decimais. Após a vírgula, eu estou colocando 3 valores. Então, aqui dá 6 vezes 100 vai dar 13,6%. É só deslocar a vírgula 2 casas. Então, aqui vai dar 13,6%. Agora, 7 pacientes têm 67 anos. 7 dividido para 22... dá 0,318. 0,318.
Isso aqui vezes 100 vai dar 31,8. E 3 pessoas têm 73 anos, nós já sabemos o 3, que dá 13,6%. Agora, nós vamos só ver o que essa frequência relativa vai totalizar. Então, aí nós temos 22,5 mais 9, mais 9, mais 13,6, mais 31,8, mais 13,6. Então, somando tudo isso, nós vamos ter 99,5%. Por que não deu os 100%? Porque esses resultados aqui, queridos, eles são infinitos. Então, como eu trabalhei 3 casas decimais, o resultado foi esse. Se eu tivesse trabalhado com 4, 5 casas, ele tendenciaria a chegar nos 100%. Como são valores decimais, que não tem fim, então por isso que não dá os 100% exato. Pronto, então aqui nós temos uma tabela de frequência simples com os dados desse exemplo. A tabela de frequência, observem, nós tínhamos aqui 22 idades. Agora, imaginemos que a Ana Paula atendeu aí 180 pacientes. Então, para eu fazer uma tabela com todas essas idades, vai ficar uma tabela muito grande, que não precisa ter todo esse trabalho de fazer uma tabela gigantesca. Então, por isso, nós em algumas situações teremos uma tabela como essa, em intervalo de classe, onde eu vou agrupar valores e ter uma tabela bem menor. Então, voltando aqui. Quando você estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer a distribuição dessa variável através de suas possíveis realizações, que são valores. Isto é, a tabela ela serve para organizar e estudar dados. Então, aqui nós temos uma outra situação. Nós temos aqui as estaturas de 40 alunos de uma escola estadual. Então, aqui nós temos as alturas de 40 alunos. Então, nós já temos uma variedade maior de valores agora para organizar uma tabela. A primeira coisa que a gente sugere é organizar em rol. Pegamos aqui quem tem 150, 151 e organizamos em ordem crescente. Depois disso, nós vamos para a construção dessa tabela de frequência.